E olha, agora a gente vai falar da nova fase do distanciamento social controlado aqui em Maceió. Quem vai trazer essas informações para a gente ao vivo nesse exato momento é a nossa repórter Maria Maciel, nossa Olhos de Esmeralda, que está ao vivo nesse momento para trazer todos os detalhes. Maria Maciel, boa tarde, nos atualize. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que acompanham o programa Fique Alerta. Pois é, esse anúncio da flexibilização, a abertura gradual de alguns setores do comércio foi anunciada ontem pelo governador Renan Filho e agora a gente vai falar com o secretário de Desenvolvimento e também do Turismo, Rafael Brito, para a gente dar uma repassada aí do que realmente pode, não pode. Boa tarde, secretário. Então, quem está autorizado a abrir a partir da sexta-feira? Olha, a partir da sexta-feira, Maceió, só a capital, alcançou os índices através da matriz de risco feita pela Secretaria de Planejamento, pelo governo, para progredir de bandeira. Então, ela passa da bandeira vermelha para a bandeira laranja e alguns estabelecimentos que não são de itens essenciais, digamos assim, passam a ter autorização para o funcionamento. São lojas de rua de até 400 metros quadrados, lojas ou estabelecimentos de rua de até 400 metros quadrados, salões de beleza, barbearias e templos, igrejas e demais instituições religiosas com até 30% da sua capacidade. Esses estabelecimentos, eles têm que seguir um protocolo. Há um protocolo sanitário que já foi publicado em Diário Oficial, está à disposição da sociedade no site da Sedetur, por exemplo, e todos esses estabelecimentos deverão seguir essas regras que foram baseadas nas determinações da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho. Esse é um momento que a sociedade como um todo, principalmente o consumidor, precisa exercer o seu papel de fiscalização e apenas frequentar e consumir em estabelecimentos e ambientes que garantam a segurança sanitária do consumidor e da sua família. Agora, como é que vai ficar a fiscalização, desses estabelecimentos para saber se estão cumprindo ou não esse protocolo? O Estado e a Prefeitura farão em parceria essa fiscalização. Como eu disse, é muito importante também que a gente tenha o cidadão, o consumidor como fiscal, de duas formas. Primeiro, fazendo as denúncias, quando achar prudente, e da outra forma, parando de consumir em quem não está seguindo o protocolo. Eu acho que essa é a principal medida, porque negócio, empresa vive do poder do consumidor, do poder que o consumidor tem em consumir. Então, se a gente passar a consumir em quem segue as regras sanitárias e traz segurança à população, sem dúvida todos os outros vão seguir nesse caminho. Essa medida era importante justamente por conta desse período todo parado aí, a economia já pedia isso. E também a doença apresenta sinais claros em Maceió de desaquecimento e de queda em diversos índices. Então, como aconteceu no mundo todo, quando há esse desaquecimento, quando há essa queda de índices, a gente sente que já é um momento seguro para fazer essa progressão de bandeira. É óbvio que se, por um acaso, que eu particularmente não acredito, a doença sair do controle mais uma vez, o Estado, a Prefeitura vão tomar as medidas e regredir a bandeira, promovendo outros fechamentos. Mas, como eu disse, eu não acredito nisso e se cada um fizer a sua parte, o empresário, o trabalhador e o consumidor, a gente vai conseguir continuar vencendo a Covid-19. O decreto não fala na questão do horário. Isso vai ficar a cargo do município de Maceió decidir se esses estabelecimentos vão funcionar em horário reduzido, horário normal? Isso, como o transporte de Maceió faz parte da Prefeitura, a Prefeitura que regulamenta esse serviço, o Estado deixou para que a Prefeitura, que tem expertise em relação a transporte, lotação de ônibus, por exemplo, que faça, se necessário, algum ajuste de horário especial nesse início de abertura. Eu não tenho dúvida, a equipe da Prefeitura, a gente já se falou inclusive hoje de manhã, e eles estão preparando uma solução que será a melhor possível para a proteção do cidadão. Aí, após, então, esses 14 dias, será feita uma nova avaliação para ver se vai haver, então, a gente pode passar para uma próxima fase? Na verdade, regionalizou o protocolo de distanciamento social, ele controlado. Maceió progrediu, o interior ainda não progrediu. Daqui a 14 dias, daqui a alguns dias, a gente vai observar na mesma matriz de risco se o interior pode progredir da vermelha para a laranja e se a capital pode progredir da laranja para a amarela.
Então, diferenciamos as regiões porque a doença está num estágio diferente nessas duas regiões. A gente acredita que o interior, pela curva, né, de mortes por semana, pela curva de contágio, de novos casos, ele está aproximadamente 15 dias mais atrasado em relação à capital. Por isso que a gente precisou partir Maceió, digamos assim, partir Alagoas nessas duas regiões, para que um não pague pelo outro. Então, Maceió vai poder reabrir agora nessa sexta-feira, as pessoas vão poder voltar a consumir com muita segurança, como eu disse, para que a gente possa voltar a aquecer a nossa economia, voltar a gerar emprego e viver esse tão sonhado novo normal, que é o que a gente espera agora. Secretário, muito obrigada pelos esclarecimentos, as informações. Então é isso, Wilson, essa explicação, né? A gente vai ter então a partir de sexta-feira essa abertura gradual, respeitando, é claro, todos os protocolos sanitários, e cada estabelecimento vai ter que fazer isso e a população também vai precisar fazer a sua parte. Voltamos com você no estúdio. Muito obrigado, Maria. Eu queria só aproveitar a oportunidade aí do secretário, Rafael Brito, Maria, para você poder fazer a pergunta a ele. Em relação, por exemplo, e há uma dúvida muito grande, nós estamos recebendo muitas mensagens nesse exato momento, nossa grande audiência, e também no WhatsApp, em relação aos food trucks que ficam nas praças, por exemplo. Se eles poderão também ser abertos, vão trabalhar, inclusive, nesse novo decreto agora, né, nas orlas, inclusive, ali, nesses 14 dias. Maria, eu queria que você, por favor, fizesse essa pergunta. Secretário Wilson, ele tem uma pergunta, inclusive é uma pergunta de muitos internautas que querem saber com relação aos estabelecimentos que ficam nas praças, na orla, eles vão poder funcionar também? Na verdade, bares e restaurantes ainda não, né? Bares e restaurantes, eles estão previstos para funcionar na fase amarela, então fica ainda para a próxima etapa, para a próxima avaliação da matriz de risco. Mas outros estabelecimentos de rua, como por exemplo bancas de revista, né, ficam liberadas para seu, né, funcionamento. Quem vai regular também o uso do calçadão da orla, por exemplo, aqui em Maceió, que progrediu de bandeira, é também a Prefeitura de Maceió, que tem mais propriedade e mais proximidade para tratar desse assunto. Então não há nada ainda sobre a questão da liberação da orla, muita gente perguntando se pode, se não pode. Por enquanto ainda não, ainda há um decreto vigente da Prefeitura de Maceió até o próximo dia 2 e o cidadão, os empresários, todos precisam respeitar e cumprir as normas do decreto da Prefeitura de Maceió. No caso ali do mercado do artesanato, que fica da orla, neste caso está liberado? Ainda não, ainda aguardando a questão da orla pela Prefeitura. Teoricamente, se tiver abaixo de 400 metros quadrados e cumprir as normas de segurança, as normas sanitárias de segurança, como o distanciamento, inclusive, entre as barracas, entre os trabalhadores, é sim possível flexibilizar e passar a funcionar. Tá, muito obrigada, então. Então, Wilson, fica ainda na dependência, essa foi a explicação do secretário, que ainda compete ao município, no caso o prefeito Rui Palmeira, ver como é que vai ficar essa situação da orla e também dos estabelecimentos que funcionam nessa região.